E aí, para falar do curso de neurociência, uma pergunta: quando que você começou a se interessar mais para esse lado de pesquisa? Ah, é, eu fiz talvez a parte mais importante da minha formação dentro da Unifesp, né? É, eu me especializei em dependências dentro de um ambulatório que era bastante eclético, né? Tinha muitos tipos de pensamento, mas tinha muita gente do campo junguiano. Eu já era interessado em Jung antes disso, mas aí foi uma digamos, né, um caminho que ganhou relevância na minha história pessoal. E, e é bastante curioso você trabalhar e estudar dentro de uma escola de medicina, né? Porque a interlocução, né, com as ciências duras, digamos assim, acaba sendo muito forte. Não se limita a isso, né? Tive muitas aulas de filosofia, inclusive, né, a filosofia dentro da Unifesp também é de excelente nível, mas você acaba tendo, né, que até para conversar mais com um psiquiatra, né, entender um pouco mais, digamos assim, da base biológica da psique, né? Psique e soma estão, né, né, conectados, a gente só olha como se fossem coisas distintas para poder entender um pouco melhor, né? Mas não há funcionamento psíquico sem base somática, né? Dentro do campo da física. Metafísica, aí é outra coisa. Mas metafísica, como o próprio nome diz, né, não dá para ser objeto de estudo científico, né? Pelo menos não objeto de estudo científico da forma clássica. De qualquer forma, né? Então, dentro da Unifesp, estudando né, com gente que falava de neurociência, que falava de sinaptogênese, que falava a respeito de, né, doenças derivadas de um funcionamento precário, de um funcionamento exacerbado, desse ou daquele circuito, é, né, aumento ou diminuição da expressão de determinadas proteínas a partir de determinados genes que levam a aumento de dopamina, você acaba, né, assim, bom, legal, né? E isso sempre foi muito gostoso para mim, né? Tem um lado meu que é um pouco mais, né, ou talvez muito mais, de função pensamento, de organizar as coisas, de categorizar, de, né, entender, né, do ponto de vista causal como que as coisas acontecem. Então, é, né, respondendo a tua pergunta, fez parte da minha formação nesse sentido, e aí acabou me levando a um grupo de estudos que até hoje existe na SBPA, um grupo de estudos chamado Núcleo de Integração de Psicologia Analítica, Psiquiatria e Neurociências. Duas analistas da SBPA coordenam um núcleo, hoje em dia junto com uma geneticista, né, porque elas estão estudando aí um tema bastante específico, que é a epigenética. Mas, enfim, eu me associei a esse grupo lá em 2008, se eu não me engano, mais ou menos. E, e foi também um local muito importante para mim, do ponto de vista de conhecer melhor psicologia analítica e de fazer interlocuções com neurociências, né? Então, eu acho que a gente pode resumir assim, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, que fazia parte, né, da Unifesp, onde eu tive uma parte importante da minha formação, e que também tinha uma porta dentro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né? Uhum. E, e, então, desde essa época,
né? Misturar as coisas é gostoso para mim, né? Também acho que dá para dizer, é importante dizer que quando a gente faz isso, uma das coisas que eu aprendi lá com a Áurea e a Teresa, que são as coordenadoras desse núcleo, é usar o conceito de transdisciplinaridade, né? Na transdisciplinaridade, a gente tenta fazer com que duas linhas, né, duas ou mais linhas epistemológicas conversem para que você possa ampliar o teu conhecimento de ambas ao fazer o exercício, né? Então, não é um exercício de interdisciplinaridade ou de multidisciplinaridade, né? É um exercício de transdisciplinaridade. Então, não é uma coisa de falar assim, isso aqui nessa disciplina corresponde àquilo lá na outra disciplina, porque isso fica muito pobre quando você faz, né? A ideia é falar assim: entendi um pouco isso aqui nessa disciplina e entendi um pouco isso aqui nessa outra disciplina, e esses dois conceitos conversam, e o fato deles conversarem permite que eu me aproprie melhor tanto de um quanto de outro, né? Uhum. Então, não se trata de estabelecer uma precedência de um conceito sobre outro, ou um embate de um conceito sobre outro, né? Uhum. Mas sim fazer pontes, né? E essas pontes, de alguma maneira, afiam a nossa capacidade de pensamento, a nossa capacidade de olhar o conceito, às vezes até de questionar o conceito, né? Uhum. Legal. Que a gente estava falando, por exemplo, a respeito, né, dos desdobramentos atuais, é, é, muitos deles sendo produzidos através de estudos com neuroimagem, que era uma coisa, né, faz tão pouco tempo, mas é uma coisa que nem se sonhava, né, é, quando Jung escreveu o grosso do trabalho dele, né? Então, dentro desses conceitos, por exemplo, né, os autores mais contemporâneos, à luz de, né, trabalhando com a neurociência, começam a falar assim: bom, então o conceito de inconsciente, por exemplo, né, que era algo que durante muito tempo só a psicanálise, a psicologia analítica trabalhava com o conceito, né, hoje em dia ele é quase que universalmente aceito, né? Mesmo as ciências cognitivas vão dizer, né? Às vezes, para não falar inconsciente, que eles ficam com vergonha, eles dão um Usa outro outro nome. nome, né? Mas assim, a ideia, a existência de um inconsciente é quase que universalmente aceita na academia contemporânea. Porém, a ideia que a gente tinha, né, daquela ideia junguiana, que também vem um pouco de Freud, de um oceano de inconsciente do qual emerge uma ilha consciente, não corresponde aos achados em neurociência. Uhum. Pelo contrário, né, os neurocientistas vão dizer que a consciência, né, o consciente precede o inconsciente. Isso não é junguiano, hein? Isso, Ótimo, adorei. isso é junguiano revisto. Revisto. Isso é psicologia analítica sendo revista, né? Uhum. Podendo justamente falar, olha, né? Isso que o cara falou ali, né? Sim, serve como metáfora para a gente pensar alguma coisa, mas na hora que você vai ver, né? O que você vê? Você vê que, né, a consciência, por exemplo, é um processo muito mais precoce, e ele está ligado à capacidade de homeostase, né, ao sistema nervoso fazendo homeostase corporal. Então, é a percepção do sistema a respeito daquilo que está desequilibrado. Enquanto que o inconsciente é largamente produzido a partir de padrões repetitivos, Uhum. que são, de alguma maneira, descolados da consciência e passam a um mecanismo de automatismo, Uhum. né? Então, poder olhar,
né, isso acontecendo no processo de desenvolvimento de uma criança com neuroimagem e poder refazer a compreensão do conceito é muito, na minha visão, muito bacana. Né? Legal. No aluno anula completamente a forma original de você ver, né? Uhum, Mas traz uma atualização importante. Né? uhum, legal. Você começa a pensar de outra forma. Então, o que que a gente pode esperar desse curso que começa dia 30? Muitas perguntas, né? Legal. Muitas perguntas, né? É um mini curso, né? Então a ideia não é fazer algo que seja é, muito difícil ou muito desafiador tecnicamente, né? Mas sim trazer conceitos, né? Ou revisão de conceitos dentro dessa forma, né? Interdisciplinar, olhando aqui e ali, para que mexa um pouco nas estruturas. Então, né, a ideia sempre é que quem vá participar do curso possa se sentir ligeiramente incomodado, né? Ao mesmo tempo que é aquele incômodo gostoso que fala assim, puxa, entendi isso, mas o fato de entender isso me abriu outras meia dúzia de perguntas, né? Aham. A ideia é essa. Então a gente vai passar, né, né, de novo, pelos conceitos fundamentais da psicologia analítica, mas olhando eles né, com essa interlocução aí com as neurociências. é, né, então, vamos falar um pouco de complexos, de consciente, inconsciente. Eventualmente, vamos falar um pouco da discussão que tem hoje em dia a respeito do conceito de arquétipo. O Uhum, arquétipo está no genoma, está no epigenoma, entre ambiente e, e estrutura genética, o que é mais determinante da formação do indivíduo, uhum. tipos psicológicos. Tipos psicológicos, a gente vai trazer algumas questões aí que estão sendo pesquisadas, ainda não tem uma base muito sólida, mas enfim, né, algumas pesquisas que mostram uma ativação ou um funcionamento maior de determinadas áreas do sistema nervoso, conforme a pessoa seja do tipo A, B ou C, introvertido, extrovertido. Uhum, A gente vai trazer um pouco uma parte que eu gosto muito e para mim é particularmente importante, que é o entendimento das funções do sistema nervoso e, por decorrência da psique, relacionadas à empatia, interessante. e como que a empatia, de alguma maneira, né, é um mecanismo que me permite construir teoria da mente, entender, entre aspas, o que está passando pela mente do outro, e ao entender aquilo que está passando pela mente do outro, ajudar a modular aquilo que está passando na mente do outro, que é um exercício fundamentalmente clínico, é o beabá, né, digamos assim, da clínica, Uhum, da forma que a gente concebe. Então, falar um pouco a respeito de neurônios espelho, falar um pouco a respeito né, dos circuitos de empatia no sistema nervoso, funcionamento do hemisfério direito, sincronização do hemisfério direito entre duas pessoas que estão numa relação empática para modular os afetos. São um pouco esses temas aí que a gente vai trazer. maravilha.